palavra de Deus neste momento. E eu quero trazer aqui o versículo da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14, e no versículo 10, até o versículo 14. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eu quero trazer um tema nessa mensagem. Você que entrou aqui nessa noite, Deus tem uma resposta para você. Diga comigo nessa noite: Deus tem uma resposta para mim. Deus tem uma resposta para mim e para você aqui nessa noite. Deus tem uma resposta para você que está me ouvindo. E eu quero colocar um tema nessa mensagem: não desista. Diga comigo: não desista. Deus tem uma saída. Diga: Deus tem uma saída. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de unção. E você que chegou aqui nessa noite, Deus ele quer fazer algo especial na tua vida. Nós podemos ver a passagem do povo de Israel. Deus estava no controle de toda a situação. Deus permitiu que o povo de Israel fosse em direção ao mar, em direção ao impossível, em direção ao perigo, em direção à escassez. E Israel estava no beco sem saída. Mas Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando em prol da nossa nação brasileira. Deus está no controle, ainda que você não pode, ainda que acabou a tua força, mas Deus está no controle para te levantar e para te ajudar. Aleluia. Deus é aquele, irmãos, que levanta o caído. Deus é aquele que, quando todo mundo diz não tem mais jeito, não tem mais saída, o médico deu um diagnóstico que você não vai sobreviver esta semana, mas o Deus Rafa, ele entra com cura, ele entra com provisão, ele entra com milagre em prol da minha e da tua vida. Se você crê nessa noite, dê glória a Deus, porque ele se faz presente aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é bem clara para mim e para você. O poder de Deus, o controle, a soberania que Deus tem. Deus estava conduzindo o povo de Israel para uma situação que somente Deus poderia livrar o povo de Israel. Você que está passando perseguição, você está na prova, você está na luta, as portas se fecharam para você. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não desista, Ele tem uma saída para você. Ele tem uma saída. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem uma saída para mim e para você. Quando o povo de Israel, eles chegaram em direção ao Mar Vermelho, não tinha saída, tinha as montanhas, mas Deus estava trabalhando. O povo de Israel entraram em pânico e desespero e disseram para Moisés: era melhor nós termos ficado lá na terra do Egito.
do que nós morrermos aqui nesse deserto. Mas o povo não sabia que Deus estava agindo, Deus estava preparando tudo. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite: Deus está preparando lá na tua casa, Deus está preparando lá na tua família, Deus está preparando aquilo que o homem não pode preparar, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e o coração não percebeu. No play my no play fires. Se for preciso Deus quebrar bruxaria, Ele vai quebrar, Ele vai destruir essa noite para abençoar você. Se for preciso Deus desmanchar toda obra satânica contra a tua vida, contra a tua família, Ele é capaz de fazer, Ele tem todo o poder. Aleluia. Mas Deus tem uma palavra. Diga comigo: Deus tem uma palavra para mim. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Muitas das vezes os nossos recursos se esgotam na área das finanças, na área da saúde. E de repente Deus, Ele vem com uma provisão, Ele vem com um milagre. Receba a provisão de Deus, receba o milagre. Deus, Ele vai operar milagre na tua vida nessa noite.